Eu quero falar um pouquinho agora de reforma tributária e o agronegócio brasileiro ficou satisfeito com a aprovação e atribuiu parte dessa conquista ao trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, que conta com mais de 300 integrantes no Congresso Nacional. E sobre a atuação do grupo e as expectativas para a votação da proposta no Senado, a gente conversa agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, que é o atual vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito obrigado por nos receber, por falar conosco aqui hoje neste fim de semana. E deputado, eu sei que vocês fizeram um intenso debate com o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro, e conseguiram algumas mudanças que foram essenciais aí para os agricultores, produtores rurais do Brasil. Quais são as principais delas e de que forma que isso trará de fato mudanças na prática assim que essa reforma for implementada, caso passe de fato no Senado? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Uma boa noite de sábado para você, para toda a equipe da PAN. Um momento como esse, sábado à noite, é um momento bom, né, para fazer uma avaliação criteriosa desse fato que moveu a política essa semana e com consequências muito duradouras. Mexer nisso, na reforma tributária, era um sonho do Brasil há muito tempo e finalmente isso foi colocado em marcha. Do ponto de vista do agro especificamente, que você pede para mim uma reflexão, Evandro, eu queria destacar duas questões aí. Primeiro, de onde nós saímos. No debate da reforma, quando ela começou, havia uma narrativa que fazia com que os principais advogados tributaristas, os economistas ligados à questão, fossem quase unânimes em dizer que o agro era subtaxado, que o agro deveria pagar a conta nesse momento da reforma tributária. Então, nós tivemos que enfrentar essa discussão. Qual foi o caminho que nós adotamos, nós da Frente Parlamentar Agropecuária e todos aqueles que veem o potencial do agro? Primeiro, mostrar que o agro é muito mais do que o ato de plantar e colher e de criar. Quando ele, antes de chegar à produção, tem a cadeia de insumos, de adubos, de defensivos, de equipamentos que precisa para promover a produção, isso significa já uma cadeia anterior longa. E depois, em que a produção acontece, tem toda a logística de transporte, de armazenamento, até o processamento. O leite que chega não é o leite que sai da vaca, ele tem que ser pasteurizado, ele tem que ser tratado, e assim sucessivamente para tudo aquilo que é o seu produto final. Nós fomos demonstrando isso e ficou claro que, semelhante a outros setores da economia, nós, ao contrário, temos uma taxação que, em comparação a outros países do mundo, é elevada. Diante disso, nós começamos a discutir. Primeiro, nos preocupava muito e nos preocupa ainda, mas nós conseguimos dar um passo importante, uma grande contingente que são de produtores que têm uma renda muito baixa, uma renda que dificulta o seu trabalho de organização e uma grande presença da agricultura familiar. A família ali é quem produz. No máximo tem 1, 2 empregados que tem, inclusive, muito uma relação pessoal direta para eles se tornarem contribuintes, ter livro-caixa, fazer prestação mensal, como originalmente a proposta veio, é algo muito complexo e de difícil transição. Então, nós defendemos uma ideia como se fosse um tipo de um simples, que já acontece nas cidades, para a indústria, para o comércio, e que pudesse ter também no meio rural. E essa ideia, em parte, foi acatada. Então, nós temos uma faixa de isenção para que o pequeno agricultor familiar não tivesse taxação. Uma outra história também... Deputado, só para concluir um ponto, Evandro. Não, rapidamente, eu quero só aproveitar esse ponto que o senhor citou, porque esse valor, né, desse simples, aí dessa isenção, subiu de 2 milhões para aqueles que conseguem faturar até 3,6 milhões. É um limite até quase o dobro do que tinha até agora. Isso pode impactar muito mais gente do que tínhamos até então com a reforma? Rapidamente, até para o senhor poder concluir depois. Sem dúvida, sem dúvida. Isso terá uma grande incidência, ficar abaixo do que é o limite do Simples, que é 4.800, que vigora para o mundo urbano, mas pega nessa faixa 98% dos produtores. Aí você poderia responder, puxa, foi bom, livrou muita gente, mas isso significa então que o agro não vai pagar impostos? Não.
porque os 2% que restam são responsáveis por 56% da produção. Então, o agro vai colaborar como todos os segmentos sociais, mas é aquela grande maioria, que é uma maioria de renda difícil, de renda familiar, fica, como você destacou, isento de taxação. Isso significa o limite que nós conseguimos abaixo de 3 milhões e 600. Isso é muito significativo. O outro item, que era uma narrativa que nós tivemos que inverter também, Evandro, importante, você viu durante todo esse debate, muitas vezes na internet, nas redes sociais, se diz um brutal aumento do preço de alimentos. E nós tínhamos o risco disso. E aí nós fomos discutindo gradativamente, mostrando que isso era muito prejudicial à sociedade como um todo, que o brasileiro penalizado na alimentação, isso poderia ter uma consequência muito séria, além de perda de mercado, as pessoas se alimentarem pior, com baixa qualidade. Então, nós conseguimos negociar e a cesta básica, que vai ser estabelecida em lei complementar, será isenta, o que significa que alguns produtos da cesta básica do brasileiro vão até diminuir a incidência tributária, portanto, vai diminuir de preço. Então, eu recuperei a história do agro, a sua cadeia, para que ele como um todo fosse contemplado. Nós destacamos esse limite de isenção e a alíquota zero para a cesta básica. Isso foram avanços que nós conseguimos discutir e que nos faz ter aí a preservação. Olha, está me permitindo sábado à noite da área para falar um pouquinho mais, né? Sem tumultuar aí. Com certeza. Eu queria lembrar um dado muito interessante que o IBGE trouxe, quando ele nos deu aquela surpresa que a população brasileira, ao contrário que pensava, de 13 milhões, 203, é menor. Ele trouxe um dado muito significativo. De 22 anos para cá, o item alimentação, que no gasto médio da família brasileira chegou a ser 40% do gasto da família, ele caiu agora para a faixa de aproximadamente 19%. Com isso, a família passa a gastar em outras coisas. O peso da alimentação diminuiu, é uma contribuição do agro pela abundância maior que nós temos de alimentos. Sim, agora, deputado, o Carlo Cauti, que é o nosso comentarista, vai participar também dessa entrevista e gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Carlo, fique à vontade, pode chegar. Obrigado, deputado, boa noite e, mais uma vez, parabéns pelo resultado que a frente conseguiu em favor do motor do Brasil, que é o agro. Mas a pergunta, eu queria fazer um pouco de polêmica também com o senhor, deputado, porque para preservar o 25, 30 ou mais por cento do PIB do Brasil, essa reforma foi aprovada sem saber quais alíquotas serão aplicadas, ou seja, a gente poderia ter um aumento brutal da carga tributária. Muitos economistas apontam esse problema, teremos um IVA, um IBS superior a, por exemplo, a média europeia, 25, 30 até mais por cento, que permite que a gente faça o quanto isso será prejudicial para o resto da economia e, principalmente, o senhor não acha que foi preservado o agro em detrimento de outros setores, como o setor de serviços, que será aquele mais que deverá pagar a conta, de fato, dessa reforma? E por que o senhor acha que isso aconteceu e quais serão as consequências disso? Carlos, muito obrigado pela pergunta. Vou tentar conversarmos sobre isso aí. Primeiro, você me dá uma oportunidade, porque quando eu falei da cadeia, eu falei do limite de isenção e eu falei da cesta básica, eu não cheguei, e você me dá a oportunidade, sobre a alíquota. Haverá uma alíquota do chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, IBS, nós teremos uma alíquota que você propôs a discussão. Mas qual será a alíquota do agro, qual será a alíquota da saúde e da educação? São 3 setores e mais transporte coletivo que terão uma alíquota reduzida. Então, se o IVA, por exemplo, você deu um número de referência, o que nós votamos não dá um número, porque o número vai ser calculado ao final e nós queremos que seja neutro, não tenha nenhum aumento de carga tributária. Mas, hoje, os estudos iniciais mostram o IVA talvez de 25%. Qual será o IVA reduzido? Que, repito, incidirá sobre a saúde, sobre a educação, transporte coletivo e a questão do agro. Será 40%. Então, se for 25%, no agro será 10%. Essa é uma discussão. Você colocou a problemática que me preocupa
do setor de serviços. O setor de serviços tem uma peculiaridade por conta de que o custo maior do setor de serviços, você bem sabe, é exatamente a folha salarial. O setor de serviços, pela contratação intensiva de mão de obra, pelo tipo de produto que apresenta, diferente de outros segmentos, é o trabalho. E o trabalho, leia-se folha salarial. Essa discussão, concentramos na questão do imposto sobre consumo, não foi feita, no meu entender, completamente. Eu acho que o Senado deve buscar. Nós vamos continuar acompanhando esse debate, uma forma de desonerar a folha. Então, não é tanto a alíquota no setor de serviço, mas é a possibilidade de você conseguir fazer com que, no chamado raciocínio do IVA, que onde você vai na cadeia, se creditando, por exemplo, no nosso caso, do imposto pago na aquisição do adubo, no imposto pago para aquisição do equipamento, você se credita e depois desconta na próxima etapa, que nós tenhamos uma forma de desonerar a folha salarial. Acho que esse caminho será necessário de ser trilhado pelo Senado e nós vamos estar acompanhando isso. Quando o Evandro, no começo, perguntou sobre a minha expectativa no Senado, eu fico otimista de que ela possa andar mais rápido do que andou até na Câmara, porque no período anterior nós já tivemos uma grande aproximação e os senadores participaram desse debate. A proposta original, hoje se fala da PEC 45, porque foi em torno dela que a emenda nova proposta pelo Aguinaldo Ribeiro foi apresentada. Mas a emenda proposta já é uma somatória da PEC 45 com a PEC 110, que havia sido antes discutida no Senado, apresentada pelo senador Roberto Rocha. Então, nós temos um avanço da discussão, o Senado participou no momento anterior, ou seja, estou otimista que, embora tenha temas como esse, do setor de serviço, que o Carlos pegou de uma forma muito precisa, que isso possa avançar rapidamente. Deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que é o atual vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Evandro. Boa noite a todos, amigos da Jovem Pan News. Uma ótima noite para o senhor também.